Está um versículo muito conhecido, que está no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Todos acharam, é um versículo muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, em algumas versões não se perca, mas tenha a vida eterna. Do jeito que dá culpa a tua cabeça, Pai, essa aqui é a sua palavra, Senhor. Nós pedimos que Teu Santo Espírito possa nos trazer a revelação da sua palavra, Senhor. Nos dá o discernimento, a sabedoria, a compreensão, Pai. Fala conosco nessa noite, Pai. Nos ensina, nos exorta, mas fala conosco em nome de Jesus. Amém. Hoje nós comemoramos 114 anos das Assembleias de Deus. Quando houve o irmão falando sobre Paulo, né, que se deslocou ali na Ásia Menor, para que o Evangelho chegasse até nós. E nós fomos alcançados porque alguém sofreu, porque alguém morreu, para que essa palavra chegasse até nós. Essa comemoração das Assembleias de Deus não é só uma festa, mas é muito além do que uma festa. Por quê? Não é um aniversário comum. São 114 anos que alguém se deslocou de um outro país, de um outro continente, para trazer as boas novas, essa que você e eu hoje conhecemos. Uma alegria muito grande, né? Saber que alguém se dispôs, assim como nós também temos que nos dispor a levar aqueles que precisam ainda ouvir a palavra do Senhor. Mas eu não vou me prolongar porque eu passei muito louvor, mas o desejo do meu coração era adorar. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu acordei antes de ontem, acredito, foi antes de ontem, e o Espírito Santo falando para mim, João 3,16. João 3,16. Mas eu queria me aprofundar no início dessa palavra, João 3. A Bíblia fala de um homem que era mestre, um homem que ele conhecia a palavra, que ele ensinava. Um homem chamado Nicodemos. E a Bíblia vai falar que esse tal de Nicodemos, esse mestre, esse senhor que ensinava, foi de noite ter com Jesus. E ele chegando lá, ele vai dizer assim: mestre, Rabi, né? Quer dizer, bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha o primeiro passo. O homem que conhecia a palavra, que conhecia adorar os ensinamentos, porque o mestre em Israel, ele começa aos 3 anos de idade. Ele começa um estudo aprofundado sobre a Torá e vai, e quando ele chega ao adolescente, chega aos 13 anos, ele já conhece a palavra do começo ao fim. Mas Nicodemos, mesmo conhecendo a palavra, e mesmo sabendo que os judeus não tinham recebido Jesus, ele vai lá em Jesus e faz uma declaração. Ele disse:
porque bem sabemos. Significa que havia outras pessoas lá junto com ele que também falavam: esse homem só pode ser de Deus. Ninguém poderia fazer nada do que ele faz se Deus não for com ele. Só que ninguém tinha coragem, por quê? Porque a religiosidade não permitia. Porque talvez os amigos que olhassem para ele: ei, tu vai abrir mão do que está aqui para ir atrás de alguém desconhecido? Como está escrito lá na Grécia, quando olha lá, eles faziam a estátua de todos os deuses, né? E de repente Paulo se depara com uma estátua assim, com um marco lá dizendo: ao Deus desconhecido. Mas nosso Deus não é um Deus desconhecido. Ao contrário, nosso Deus é conhecido por nós. O seu feito não foi só apenas ensinar a palavra do Senhor, ele continua fazendo o mesmo. O que falta nos dias de hoje é que a fé ela tem esfriado. Nós deixamos de ser adoradores e passamos a nos tornar religiosos. Começamos a seguir somente doutrina e não seguir a doutrina dele. E de repente Nicodemo se combate entre ele mesmo, porque não pode ser que aqui só uma coisa, mas tem alguém ali que é diferente. Muitas vezes estamos presos entre quatro paredes, entre uma religiosidade que nos impede de verdadeiramente ir a fundo, de conhecer profundamente aquele que te deu a salvação. Nos limitamos a ouvir apenas a mensagem do pregador e nem sequer lemos a Bíblia em casa. E é por esse motivo que existem tantas denominações aí, que o que o pastor diz é lei, mas é não. Tem muito pastor que não está pregando isso aqui. E eu acredito que Nicodemo se bateu nisso aí. Tem algo diferente, tem algo errado, eu preciso ir lá. E outros também queriam, mas ninguém teve coragem, ele foi lá. Mas ele, em toda a sua sabedoria humana, em tudo aquilo que ele acreditava que ele tinha conhecimento profundo, ele declara uma coisa: nós sabemos que ninguém pode fazer o que tu faz se não for vindo de Deus. Sabe que essa palavra começa a nos chamar a atenção, começa a falar conosco de uma maneira tão profunda? Será que nós estamos limitados? Quando a palavra do Senhor diz assim, que Ele nos chamou para sermos livres e pregar a liberdade àqueles que são cativos. E que liberdade é essa que a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos pregar? Quando nós nos tornamos cristãos, quando temos um conhecimento de Cristo, começamos a entender que nós somos livres. Aí o Espírito Santo começa a guiar os teus passos, não mais você. Por isso que Paulo vai dizer assim uma coisa assim: quando eu penso que eu sou forte, eu sou fraco. Mas quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque quando ele está fraco, ele depende de quem? De Deus. E nós precisamos ser fracos, estar constantemente buscando a palavra do Senhor, nos amparando na palavra, ela nos ensinando e guiando os nossos passos. Aleluia! Porque quando achamos que somos doutores, que nem Nicodemo, é um doutor da lei, é um mestre. Ele chega lá e Jesus diz: tá bom, Nicodemo, necessário é nascer de novo. Aí Jesus deixa a cabeça de Nicodemo
assim: como pode um homem já sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Não parece tão ingênua a pergunta? É tanta sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus é tremenda, né? Jesus disse para ele assim: Nicodemos, necessário é nascer da água e do Espírito. Você não entendeu, né, irmão? Necessário é nascer da água e do Espírito. Quando Jesus diz isso aqui, Nicodemos, é necessário largar o velho homem, as velhas atitudes, as velhas ações e começar uma vida nova. Ah, eu sou cristão, mas eu ainda não larguei isso e não faço porque eu sou assim. Jesus vai voltar e não vai ficar. Ser cristão é viver uma vida de renúncia. Necessário é nascer de novo, é começar a abandonar as velhas atitudes e deixar que o Espírito Santo comece a guiar as novas atitudes da nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo que não podemos brincar. A rainha Elizabeth, antes de morrer, ela diz assim: está tudo pronto para descer a guerra mundial. E nós vemos agora Estados Unidos atacar o Irã, destruir 3 bases nucleares. Irã já disse que não vai ficar de graça. Esses dias atrás a China mandou tirar todos os chineses que moram em Israel. Mandou tirar. Ameaçou Israel. Em outubro, setembro, outubro do ano passado, Israel disse assim: o Messias já está entre nós. E brevemente será anunciado ao mundo. Apocalipse vai dizer que o Messias que Israel espera é o anticristo. Que eu não posso deixar passar a oportunidade. Nós estamos vivendo os últimos momentos na terra. Quem o homem acreditar, queira ele crer ou não crer, eu preciso falar, pastor. Muito breve, que nem nós cantamos, a notícia vai subir e o povo desapareceu. E o povo que vai desaparecer não vai ser Assembleia de Deus, não vai ser Batista, não vai ser Universal, não vai ser Deus do Amor, vai ser um povo seleto. Jesus veio buscar pessoas que têm compromisso, que nasceram de novo da água do Espírito, que largaram a velha vida e começaram a viver uma nova vida. Aquilo que eu fazia eu não faço mais. É por isso que Paulo, é por isso que Jesus vai dizer: aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Mas eu comecei lendo sobre por que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando se para pensar, nós viemos numa descendência caída. Quando Adão peca, nós viemos da descendência de Adão, uma descendência caída, onde não havia mais esperança. E quando a gente lê esse versículo me chama tanto forte atenção pelo seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí você para pensar. Eu gostaria que você pensasse comigo, reflete. Que tipo de amor seria esse? Quantos são pais aqui? Quantos são mães? Se dependesse que essa igreja se salvasse, se dependesse do teu filho, você entregaria ele para morrer? Qual mãe, qual pai entregaria seu filho para morrer, para salvar essa igreja? Ninguém, pastor? Não tem ninguém? Ninguém entregaria seu filho para salvar essa igreja, salvar um povo aqui? Ninguém?
diz que por um homem veio o pecado. Mas ela também disse o quê? Por um homem veio o quê? A salvação. Aleluia. Um amor tão incondicional, um amor tão profundo, tão forte, que eu acredito que ele não quis olhar para o filho dele, não. Mas ele olhou para nós com um amor tão grande e disse: a minha criação, aquilo que eu fiz. E ele manda seu filho com um amor incondicional. Que nós sabemos que Jesus veio, foi rejeitado, mas ele cumpriu o propósito. E ele disse uma coisa para nós: só há um caminho, só há um meio que o homem pode se salvar. Ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vier a mim jamais terá fome. Glória a Deus, aleluia. Deus entrega o seu filho com um amor tão grande por nós. E quando a gente para para pensar no processo, se alguém assistiu aquele filme Paixão de Cristo, ele é muito próximo do que aconteceu com Jesus. Quando a gente olha para o chicote do romano, né, ele tinha na ponta um osso, que quando ele batia na carne, ele rasgava. Você para ver uma coisa, Jesus poderia ter desistido quando Pedro disse para ele: ei, não vai lá, não morre na cruz, não se entrega ali não. Tem coisas na nossa vida e tem conselho que as pessoas nos dão que parece ter uma certa verdade e parece ter uma aparência de coisa boa, mas o final não é bom. Pedro diz: Jesus não te entrega naquela cruz, não morre. Não parece que era uma coisa boa? Não parecia que Pedro estava preocupado com Jesus? Mas o que foi que Jesus disse para ele? Aparta de mim, Satanás, porque necessário é cumprir a vontade do meu Pai. Propósitos. Quando nós aceitamos a Jesus, nós confessamos com a nossa boca, nós declaramos que Ele é o Salvador, nos batizamos para a remissão de pecados, mas a partir daquele momento começa um processo em nossa vida. É um processo, primeiramente, que a gente entra numa guerra tão grande contra o nosso eu. A maior batalha que o homem trava na sua vida é contra ele mesmo, porque somos orgulhosos, porque achamos que sabemos tudo, porque só nós estamos certos. Mas Deus nos conhece, Deus te conhece, mesmo naquela luta, aquela tribulação que tu vive contigo mesmo. Deus te conhece. Por isso que diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo, buscando todos os dias a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É todos os dias, irmãos. Todos os dias nós tropeçamos, todos os dias nós falhamos, mas tem que ser todos os dias nós nos levantarmos e irmos lá na luta. Espírito Santo, me molda, me dá controle. Começamos a buscar o segundo do Espírito, o autocontrole. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Eu não sei de onde Deus te arrancou, mas eu sei de onde Ele me tirou. Sinceramente, eu não sei. Porém, você
você está aqui. Você pode estar em qualquer lugar neste momento. Eu me lembro quando eu me reconciliei, me tornei um crente Raimundo. A minha irmã sabe disso, morei com ela um tempo. Eu ia para a igreja, andava final de semana, ia para férias, me escapava. Às vezes chegava bêbado na moto, às vezes eu acordava na cama, não sei como é que ela me levava. Eu só sei que eu mandava tombada de um lado. E no dia estava no culto. Eu falava, Senhor, eu não quero viver essa vida, eu quero mudança. E uma certa noite, eu sempre falava para algumas pessoas, ninguém me influencia. Eu sou jovem, ando com quem quiser, eu faço o que eu quiser. Ninguém vai dizer o que eu faço. Mas sabe o que aconteceu? Eu morando aqui em Rio Branco. Uma certa noite, estava num salão de festa, fumando, que eu não gostava, bebendo isso com os amigos, cheio de mulheres. E sabe quem me visitou naquela hora? O Espírito Santo. O Espírito Santo disse assim para mim: ninguém te influencia, olha para você. Eu nunca vou esquecer, sabe por quê? Porque naquele momento era 1h30 da manhã. Eu abandonei tudo e todos e fui embora. Então, irmãos, nós temos que buscar a salvação. Temos que lutar pela nossa salvação, buscando a santificação. Quando nós entramos mais uma vez nessa palavra, ele enviou Jesus para que a gente não fosse para o inferno, para que ninguém se perca. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Eu queria que você meditasse numa coisa. Quantas vezes você parou hoje, para agradecer a Deus pela vida que você acordou hoje? Você vai agradecer a Deus porque você teve pelo menos um pouco para comer? Às vezes nós reclamamos que estamos vivendo momentos difíceis e esquecemos de agradecer. Imagina só, se Deus não envia seu Filho, se Jesus decide não vir na terra, como seria de nós? Você só está aqui porque alguém morreu numa cruz. Alguém se entregou para te dar a esperança. E muito breve nós também não estaremos aqui. Muito breve a trombeta vai tocar e todo aquele que escutar vai subir ao encontro de Jesus. Nós estamos aqui nessa terra de passeio apenas, porque aqui é 70, 80 para aqueles mais robustos que conseguiram chegar. Mas depois da morte segue-se o juízo. Depois da morte é uma vida eterna, com Deus ou sem Deus. Depois que partirmos dessa terra, não tem mais jeito. O tempo é agora. Jesus morreu por mim, por você, para que hoje nós tivéssemos vida, para que hoje nós tivéssemos o direito de salvação. E um amor tão grande nos alcançou, porque senão o que seria de nós? Nós poderíamos ser mais gratos e menos reclamão, né? Na verdade, nós reclamamos muito. Eu sou o que reclamo muito. Mas logo depois eu estou de joelho pedindo perdão, Senhor, eu quero te agradecer. Porque você teve o privilégio de acordar hoje, estar aqui, ó, vivo,
Esse pastor aqui sofreu um acidente em 2011, com problema no joelho, que Deus veio curar meu joelho em 2025. Deus veio curando num processo de muitos anos.